dia, rapaziada. Bom dia, rapaz. Bom dia. Olha. Só é quarta-feira hoje, pô. Ah, comeu já era. Tem que segurar o salgadinho até o final. Aí que bonito, aí, mostra aí, lá, ó. Guaraná, coxinha, salgadinho, isso é importante. Pessoal, eu vim fazer uma reuniãozinha com vocês hoje, no diálogo de segurança. O mestre pediu para ser o mais rápido possível e eu vou começar elogiando. Eu entrei na obra, achei a obra limpa, com acesso de entrada protegido. Parabéns a toda a equipe, para vocês. Filmei, inclusive, e vou postar. Inclusive, estou postando bastante material aí no Instagram. Quem quiser me seguir lá, depois me segue. Mostro as nossas obras, as coisas que a gente faz aqui. E achei muito bonita, muito limpa. Para cima começa a ter umas coisinhas que tem que arrumar ali. Mas é obra. Obra sempre vai ter alguma coisa para arrumar. Certo ou não? Por quê? Porque hoje tu vem aqui e faz o refeitório. Amanhã esse refeitório tem que sair daqui e mudar para lá. Aí depois de lá tem que mudar para outro andar para poder terminar aqui embaixo. Então sempre tem uma coisa muito dinâmica, né? Tu vai num andar e tu bota uma proteção de madeira. No outro dia é metálica, no outro dia é o vidro. Não é no outro dia, mas vai sempre mudando. Então obra é uma coisa dinâmica. E aí aumenta o nosso desafio. Qual é o desafio? Manter uma obra boa, uma obra segura para trabalhar, uma obra que ninguém se machuque, tá? E, inclusive a questão da obra mais segura de mudar para meia hora é para itens de grave e iminente risco. O que é? O cara pode morrer agora, entendeu? O que mais mata na Constituição Civil? Primeiro lugar, na cabeça de vocês, o que vocês acham que é? Queda. Cara, o que mais mata na Constituição Civil é queda. O cara caiu, dificilmente escapa dependendo da altura. Eu vi um cara cair da altura de um banco, filho, subiu numa cadeira para trocar uma lâmpada, caiu, bateu com esse ossinho cóccix, o último ossinho da coluna aqui no chão, foi para a cadeira de roda, já faleceu. Eu conheço um cara que caiu 18 andar e não quebrou nada. Ficou lenhado, parece que colocaram o cara dentro de um liquidificador e ligaram. Mas o cara não quebrou o osso, estava todo lascado, todo, chegava a rever sangue do olho do cara, assim, no chão caído, mas não deu nada. Foi para o hospital, ficou 2 dias de observação, liberaram para voltar a trabalhar. A empresa disse: não, pega 2 férias, só volta depois das férias. O cara não era o roxo, era um roxo preto com amarelo, um troço inflamado, e o cara não quebrou o osso. Então, assim, queda de altura é o que mais mata. Segundo lugar que mais mata, choque elétrico. Então, pô, se eu tenho uma área aqui, uma bandeja, alguma coisa com uma fiação elétrica exposta, eu não posso esperar para arrumar, eu tenho que resolver aquilo ali já. Outro dia nós chegamos numa obra, o cara estava no Jaú, grilo, e estava dando choque no Jaú, estava chovendo, não digo hoje, assim, nublado, garoando e tal. O cara encostava no Jaú, tomava choque. Não, para aí e resolve antes de não trabalhar aí, pô. Não tem como. Então são situações que expõem a pessoa a morrer na hora. Isso tem que ser resolvido imediato. Faz sentido, não faz? Porque tu vai botar um cara ali para morrer, pô, você está louco? Não faz sentido. Então a gente precisa arrumar. Pessoal, eu quero... A minha palestra é sempre um pouquinho de 2 horas, mas hoje eu vou dar uma acelerada, e nem que a gente venha outro dia de novo, tá? E organiza para estar aí. Mas é uma palestra que eu falo sobre equipamento de proteção individual, e eu passo nas obras. Vocês devem saber daquele abril verde, eu acho que a Stephanie fez alguma coisa aqui, não fez, Stephanie? De reunião? Do abril verde. O que é o abril verde? O abril verde é um mês de conscientização dos assuntos de segurança do trabalho. Então a gente passa em todas as obras, todas as empresas falam só sobre segurança do trabalho, tá? E aí depois tem o maio amarelo, que é aquele maio que o pessoal sobre acidente de trânsito e tal, daquela história do menino que morreu, por isso que ficou maio amarelo, né? Quem que era? É o acidente de trânsito e o mês contra o suicídio, doenças psicológicas e tal, a gente também passa falando. O mês de agosto, que é o mês que a gente está entrando, amanhã é isso? Amanhã é quê? Sexta-feira? O mês de agosto é o mês que nós falamos sobre agosto branco. O que é o agosto branco? Agosto branco é o mês de prevenção ao câncer de pulmão. Alguém já conhece alguém ou teve alguém que teve câncer de pulmão? A avó da minha esposa teve, tá? O que é o câncer de pulmão? É quando uma célula começa a ficar doente no teu pulmão e vai diminuindo o volume, a volumetria de ar que cabia lá dentro. Então, por exemplo, imagina que o nosso pulmão é 2 sacolas, cabia lá 1 litro de ar, um exemplo que eu estou dando. Aí ele começa a ficar menor, porque o outro lado vai ficando gordo e daqui a pouco não consegue mais respirar. Então eu me lembro que ela estava sentada numa cadeira, a dona era assim,
estava sentada aqui para almoçar. Aí ela respirava bem devagarzinho, sabe, aquele fôlego curtinho. E aí às vezes tinha que levantar para mudar para outra cadeira. Cara, era como se ela tivesse que correr uma maratona inteira. Por quê? Porque não tinha oxigênio no pulmão. O que causa mais câncer de pulmão? Por isso que a gente está falando com vocês rapidinho sobre esse agosto que a gente está entrando. Principal causa do câncer do pulmão, o que é? Fumar, cigarro, tabagismo. De cada 10, imagine 10 pessoas numa filinha. Tem 10 pessoas com câncer de pulmão. 7 daquelas pessoas ali estão com câncer de pulmão porque fumavam. Imagina. Helena, eu fumo. Não estou falando para você. Cada um tem o seu vício e está tudo bem. Não é nada para ninguém. É só um mês de prevenção. Então você puxa aquela fumaça, aquilo vai impregnando, preteando, e daqui a pouco você está com um probleminha lá, né? Então a gente está passando na hora. Então cigarro, a pessoa que não fuma mais mora com o fumante, o cara fuma, então ela fuma. Dizem que é pior, porque o cara que puxa, que traga fumaça, tem um filtro, e a pessoa do lado não tem. Então é pior do que a pessoa que está fumando, tá? Então, o gás radônico, que é um gás invisível que sai das rochas, aquele mesmo lá dos vulcões e tal, aquilo também dá câncer. Por isso que não é aconselhável morar ao redor de vulcões, onde tem essas erupções, tá? Então, produtos no trabalho, que é fumos metálicos, o pessoal que corta, o pessoal da armação, da armadura, corta o ferro, sai aquela fumacinha, sabe o que eu estou falando? Não. Aquele cheiro, tu entra na obra que o pessoal está cortando disco, na policorte, tem aquele cheiro do disco, tem? Aquilo se chama fumos metálicos. O que é? É um metal que virou vapor e aonde tu respira? Joga dentro do pulmão. Por isso que se usa máscara. Máscara, uma máscarazinha que a gente usa para não entrar aquilo ali, para evitar. Helena, se eu fumar um dia vai dar câncer? Não. Se eu cortar um dia na serra policorte vai dar câncer? Não. Se eu trabalhar um dia na bitoneira fazendo massa, quem já fez massa na bitoneira? Hoje vem mais concreto, já vem usinado, a massa vem na caixa. Mas eu já fui servente de obra. E às vezes eu boto as minhas palestras lá, Grilo, e eu estava bem gordão, né? Agora eu estou tomando monjado, né? E aí eu tinha 150 quilos. Aí eu postava, o cara dizia, capaz que esse barrigudo já pregou um prego na vida. O cara não acredita que eu já trabalhei na obra. Mas por que eu estou na segurança do trabalho? Tem 2 dedos cortados na serra, trabalhava, fui estudando, me formei engenheiro. A vida é assim, né? Então, às vezes eu estou falando, eu falo para o cara que eu já fiz massa na bitoneira. Quem já fez massa na bitoneira sabe o que eu estou falando. Tu vai lá, engata a bitoneira, joga água, joga pedra, joga brita, vai lá, abre o saco de cimento e joga o cimento dentro da bitoneira. Seja com a pá ou seja no saco. Quando você joga dentro da bitoneira, não vem aquela pó do cimento na cara do cara? Vem ou não vem? Então aquilo vem, entra o cimento dentro do pulmão, o cara está respirando, o nosso pulmão tem água e ar. O que vai acontecer? Nosso pulmão vai concretar. Se tu deixar um saco de cimento na água, volta lá 20 dias depois. Está empedrado, não se usa mais para nada. Nosso pulmão fica assim. Helena, mas mas não é um dia, é 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos trabalhando em obra, isso vai acontecer. Tá? Então, pessoal, a gente está passando conscientizando, histórico na família, enfim, diversas coisas que podem causar câncer de pulmão. Helena, o que eu posso fazer para não ter isso? Usar máscara. Todo mundo tem máscara aqui, não? Pede comigo a máscarazinha, aquela máscarazinha azul que tem uma válvulazinha, é baratinho, tem bastante aí na empresa. Eles vão lá e compram uma caixa daquilo, passa lá e pega uma máscarazinha daquela, entendeu? Foi varrer a obra, foi cortar uma parede de tijolo, foi romper alguma coisa, foi fazer massa, foi cortar na policorte, pede a máscara, utiliza a máscara, isso vai proteger a nossa vida. É igual ficar surdo, o cara não acorda surdo. Como é que o cara vai ficando surdo? Trabalhando 1 ano na serra circular, 2 anos, 20, quando está aposentado ele já não escuta direito. A gente já tem um desgaste natural da vida. O cara vai envelhecendo, vai ficando surdo, é normal, certo? Mas, se a gente não se cuidar, isso vai acelerando. E aí o cara ainda está novo e está precisando do aparelho, entendeu? Qual é o problema? Se tu for fazer uma coisa, eu tenho risco de queda, eu me cuido. Por quê? Porque eu tenho risco de cair, eu já me cuido. Mas quando eu não tenho risco imediato, eu acho que aquilo não faz problema. Não dá problema. Então, se eu vou mexer num lugar onde tem risco de eu cair ou risco de tomar um choque,
eu já arrumo aquela situação. Mas como é uma policorte, não dá nada, tu vai trabalhar 100 um dia, daqui a pouco tu está acostumado. A verdade é que a gente vai acostumando com as coisas. Quem já foi no velório de alguém que morreu de acidente de moto? Todo mundo já foi, não foi? O cara foi lá, bateu, estribuchou tudo, aí tu vai lá no caixão do cara, e o cara tá no caixão, tu olha pra lá, cara, era meu amigo, trabalhava junto, Paraná. Aí tu sai dali, tu tem a tua moto. Cara, no semáforo, tu para lá no amarelo, tu anda devagar, tu troca a marcha na manha. Cara, aquilo está na tua consciência, o cara morreu e eu preciso me cuidar, senão vai acontecer comigo também. Passa 30 dias, irmão, é cacete de novo, é semáforo no vermelho, é... Por quê? Porque aquilo esfriou, aquele assunto esfriou. Então, gente, nós estamos passando a hora para conscientizar e trazer esse assunto aí para você, tá? E uma coisa que a gente precisa fazer é ter a consciência de que pode acontecer com a gente também. Quem tem mais de 40 anos aqui? Quem tem mais de 40 anos? Mais de 40 anos. Eu fiz 40 anos agora. Eu fiz 40 anos agora, semana passada, retrasado. E quando tu vai fazer 40, tem uns exames que tu começa a fazer. Quem é que vai no médico, ele começa a pedir outras coisas que ele não pedia antes. E aí eu comecei a acordar com uma dorzinha no rim, cara. Acordava, entrava no carro, parecia que tinha um preguinho no meu rim aqui. Aí ia lá, tomava um café, um preguinho no meu rim. Aí, cara, aquilo sempre me sinalizando. E eu peguei, estava lá tomando café com a minha irmã, e aí ela falou, vai no médico, rapaz. Aí minha mãe lá, pegar, vai no médico, vai lá no doutor Siciliano, é um médico que tem em Camboriú, muito bom, cuida do teu pai, tá lá, vai lá. Peguei, pedi para minha mulher marcar, ela marcou, eu cheguei lá. 40 anos, tinha feito 40 anos. Aí ele começou a fazer uma pergunta, bebe água, alguém na tua família já teve doença, alguém já teve problema no rim, meu pai já teve muita pedra no rim, tem um tio que já arrancou o rim, a minha irmã tem problema no rim, a minha tia faz hemodiálise, nossa família tem uma gênesezinha lá, um gene de ter um probleminha no rim. Aí ele pediu um monte de exame, fez um monte de pergunta, aí ele disse, tá bom, deita ali na maca que eu quero te dar uma olhadinha. Ah, beleza, vou reclamar, né, cara? Nunca tinha. Deita na maca, eu quero dar uma olhadinha. Aí peguei, sentei na maca, deitei, ele disse, não, tira a calça. Aí disse, meu Deus, o que está acontecendo? Fui lá, baixei a calça até no joelho, deitei de novo. Aí ele disse, não, tira a cueca. Eu disse, não, doutor, calma. Não é assim, né? Tem que conversar comigo antes. Mas já ficou na minha cabeça, esse cara vai meter o dedo em mim. Né? Vai, tem que botar uma vaselina. Aí eu, pá! Que eu vou fugir? Não, né, cara? Não, tem que fazer. Que gosta, né? Deitei ali. Não, tem que não gosta, mas. Pois é, né? Tem que fazer. Agora eu tô pedindo pra minha mulher marcar toda semana. Né? Pra acostumar, né? Não, mas tá bom, pensa, cuida. Tô brincando, né, cara? Aí tira a cueca. Eu sou doutor, mas para, né? Não, deitei que eu quero dar uma olhadinha, fica tranquilo. Deitei, cara, mas a minha mente ficou, esse cara vai arrebentar comigo, agora eu tô ferrado. Foi lá, botou a luva, eu disse, se ele passar o gel, eu vou sair. Mas não vou deixar esse cara. Quando ele botar o gel na luva, ô Grilo, acabou esse cara. Aí ele pegou, botou a luva, veio, olhou pra mim assim, primeira vez, cara, eu nunca tinha passado por isso na minha vida, cara. Eu tô correndo isso também, pô, eu tenho que fazer. Tá correndo? Tem que fazer. Aí deitei lá, aí ele pegou bem num lado do cara assim, se enche o pulmão, aí ele apertou uma veinha, dava um choquezinho aqui dentro. Eu disse, opa, tá bom. Foi no outro, pá. Eu apertou bem a veia, enche o pulmão. A veinha deu outro choquezinho assim, não, tá tudo bem. Aí ele falou pra mim, hoje tá tudo bem, mas ano que vem tu vai ter que voltar, porque quando tu não sentir mais isso, é que a gente vai fazer o exame que tá inchado lá. Escapei por uma vírgula. Meu Deus do céu. Mas isso ficou na minha cabeça. Isso ficou na minha cabeça, cara. O que ficou na minha cabeça? Que a idade, querido, ela vai chegar para todo mundo, cara. Hã? Até semana passada eu tinha 39, agora eu tenho 40. Eu posso fazer alguma coisa quanto a isso? Nada. Na Bíblia tem um versículo que está escrito assim, ó. O Jó está desafiando Deus. Eu sou da igreja, né? A gente lê lá a Bíblia. O Jó está falando, porque tu Deus diz assim, ó, me mostra alguém que pode aumentar a altura dele em 20 centímetros. Se esse cara conseguir fazer, ele pode vir falar comigo e me questionar. Quem que tu é para estar falando comigo? Aí ele continua questionando. Me mostra alguém que pode aumentar ou diminuir a idade dele.
E aí tu pode vir falar comigo, Deus está falando com a Jó. Pô, isso ficou na minha cabeça. Cara, eu nem vou entrar no assunto, vou encerrar porque vocês estão um pouco de pressa hoje. Mas eu vim aqui para alertar a gente de que a idade vai chegar para todo mundo e de que tem coisas que antes a gente fazia por obrigação. Eu estou fazendo porque eu sou obrigado a fazer. Mas conforme a idade e a consciência vai chegando, a gente começa a fazer porque a gente entende que aquilo é o correto. Era uma coisa que eu fazia quando eu era mais novo, chegar atrasado em todos os lugares. Marcava o médico 2 horas da tarde, marcava uma reunião 3 horas da tarde. Quando dava o horário, eu ligava para o cara, já estou chegando. Mentira, eu ainda estava saindo do lugar que eu estava. E aí entrava no carro e pá, acelerava na moto e pau, botava em risco eu, a minha família e as pessoas que estavam no trânsito que não tinham nada a ver comigo. Hoje, se eu marco uma reunião, eu chego 20 minutos, 30 minutos, dou uma olhada. Só que quando meu pai fazia isso, de chegar cedo na reunião, eu achava ele velho. Isso é coisa de velho, não tem nada para fazer. Não, isso é coisa de quem se respeita, respeita o horário dele, respeita a vida dele e respeita o horário dos outros. Por que se eu marquei às 3 horas, o meu tempo vale mais do que o tempo do outro? Ele tem que ficar esperando eu chegar, porque eu sou o rei. Só que essa consciência não tinha, filho. Tu vai adquirindo isso com a idade. Então, tu chegar atrasado no local, tu está dizendo para o outro, o teu tempo vale menos do que o meu. Tu tenho que esperar, mas eu não posso esperar. Estão entendendo o que é o respeito? A mesma coisa, rapaz, é com a segurança do trabalho. Antes, a gente fazia por obrigação. Que cara é chato, tem que botar assim, de beber, até que alguém morre do teu lado. Meu Deus, não, tem que botar o cinto. Realmente, a gurizada estava certa, a Stephanie estava chata lá, está certa, tem que botar o cinto. Esses dias um Jaú despencou, faz um tempo aí atrás. O motor mordeu o cabo, rebentou o cabo e ele despencou. E os caras ficaram os dois no cinto. Graças a Deus que ficaram no cinto, porque o EPI funcionou. Tá ligado o que eu estou falando? E se eles não tivessem engatado, já tinha caído, tinha morrido. Mas ficaram no cinto. Dificuldade para puxar os caras, vocês acham que é fácil? Não é fácil para puxar um pela corda, tá? Não é fácil. Parece que é, mas não é. Tirar o cara pela janela, tal, foi todo interdita, tudo, vamos lá ver o que aconteceu e tal. Primeira coisa, o cabo do Jaú foi mordido pela catraca. O que a gente poderia ter feito? Não, agora vamos fazer um caninho, aí o cabo corre por dentro do caninho para não enviar lá dentro e não ter mais esse risco, beleza? O que a gente pode fazer mais? Uma vez a cada 2, 3 meses, abrir a caixinha e ver como é que está a situação lá dentro. Tu começa a criar sistemas de segurança para não acontecer mais acidente. Só que quando tu vem e fala sobre aquilo ali, o cara às vezes não concorda. Ah, que coisa chata, para que conferir? Já estou conferindo 2 anos, nunca deu nada errado, mas uma hora pode dar. Então quando a gente vai ficando mais maduro, a gente vai entendendo essas coisas. Entendeu? Quem já tem neto aqui, neto? Tem neto? Tem neto. Os teus netos tu cria diferente do que criou os teus filhos, não é? Verdade. É ou não é? Verdade. O teu filho não era pau? Pé na bunda, cacete, cinta, vai! A tua idade era outra. Isso aqui que eu estou falando é forte, né? Verdade. A tua idade era outra. Tu estava no agito, vamos. Agora vem o bebê do teu filho. Saiu de dentro de ti. De dentro de ti saiu um filho. De dentro do teu filho saiu um filho teu também. Aquele bebê é teu filho, pô. Inclusive os árabes, os judeus, eles não dizem assim, ó, vô. Eles chamam vô de pai. Não sei se vocês sabiam disso. Então, por exemplo, assim, ó, o meu filho me chama de pai. E para o meu pai, que é o avô dele, ele diz meu pai Olivaldo. Ele chama pai e o nome, para sinalizar que é avô. Não tem vô e vó. É pai, é o primeiro pai. E pai fulano é o pai, que é o pai do pai dele. É legal isso aí, não é? E eu vejo o meu pai, como que ele é com o meu neto? Ele pega na mãozinha, e neném, e quer chocolate? Ele dá uma manha, mas comigo não foi bem assim. Por quê? Porque a maturidade chegou. Tu entendeu? Na nossa época era de um jeito. Então, rapaz, rapidinho e encerramos aqui. Nós precisamos despertar uma consciência enquanto é tempo. Para não esperar uma tragédia acontecer para depois a gente fazer alguma coisa. Eu tenho um amigo meu
que casou com uma mulher e ela já tinha um menino. Ele é dono de uma construtora, mas ele era empreiteiro na época. Cara, gente finíssima. E enquanto a mulher dele tinha só o menino, que ele já chegou com ele era um baita pai bonito. Só que depois a mulher engravidou dele e ele se apaixonou mais pela menininha e meio que foi rejeitando o piá. E o tempo passou e um dia nós estávamos na obra, tomando café e tal, tinha acabado o treinamento. E ele falou, cara, meu piá só me incomoda e tal. Eu disse, ô fulano, quase que eu digo o nome dele. E ele é conhecido, cara, gente boa. Fulano, tu já tentou conversar com o piá? Cara, tem um amigo quando tu era novo, faz 15 anos que tu está com a mulher dele, com a mãe dele. Chama o piá, pede para ele lavar o teu carro, bota o piá, leva para a obra contigo, trata que nem tu tratava antes de nascer tu, dá uma chance pro piá. Eu falei aquilo para ele, terminamos o café, fomos embora. Tempos depois a gente se encontrou na obra de novo. Ele falou, cara, eu comecei a fazer aquele negócio que tu falou, chamei o piá, disse que ia pagar a carteira dele, pedi para ele cuidar do almoxarifado da obra. O piá virou meu amigaço. Cara, às vezes, uma conversa como essa vai despertar na gente alguma coisa que a gente precisa mudar. Ele não vem falar sobre segurança, eu estou falando sobre segurança, só que estou usando os exemplos da vida para trazer para nós, para a gente abrir o nosso olho, se cuidar. Eu entrei na obra, a obra está bonita, já fiz um vídeo, vou postar. Antigamente não era assim, antigamente não tinha refeitório. Olha o refeitório que bonito que está. Quando eu posto isso aqui na internet, tem gente que diz, na minha cidade ainda não tem. Na minha cabeça é inconcebível uma obra que não tenha banheiro, certo? Toda obra que eu vou ter banheiro, às vezes sujo, às vezes mal cuidado, mas tem um vaso sanitário. Se o cara quiser mijar e cagar, desculpa a palavra, vai ter um banheiro. Ontem alguém trouxe para mim uma situação de uma obra, não é aqui na nossa região, graças a Deus, que os caras têm que fazer necessidade na sacola e jogar a sacola fora. Pô, isso é desumano, cara. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso é desumano, isso não pode acontecer. Mas tem gente que faz. Então, quem é que não faz? Quem já entendeu o valor das coisas. Quem já trabalhou. A experiência, ela faz a gente ficar mais generoso. Quando tu passa por aquela situação, tu olha para aquela situação diferente. Ainda sobre filho. Quem não tem filho, fala mal das crianças. É porque o pai não educa bem esse filho, porque esse filho é folgado. Ou criança folgada. Ninguém fica falando mal dos outros. Quando ele tem os filhos dele, ele sabe que não é bem assim. Quando acontece com ele, aí é diferente. Então a experiência faz a gente ficar mais sábio e generoso. Pessoal, o livro pediu meia horinha, a gente vai encerrar, nem vão entrar aqui. Aí marcamos um outro reunião, pode ser? Tá? Mas agora a gente vai sair daqui para trabalhar. Tem um caminhão para descarregar, tem um container para tirar, tem outro container, outro caminhão ali já esperando para descarregar também. Quando chegar lá, pensa sobre o que a gente estava falando aqui hoje. Pô, cara, será que pode dar algum acidente, tem alguma coisa errada aqui? Pô, o que eu posso fazer para melhorar esse ambiente? Pô, cara, chega no grilo, lá em cima, se tu puder botar uma bandeja lá que está perigoso, pode. Porque às vezes vocês vão ver coisas que a gente não vai ver. Entendeu? Porque a Stephanie vem aqui, fica meio-dia e vai embora, só semana que vem, volta depois de novo. Mas quem está ali no dia a dia é vocês. Então assim, ó, cara, pode ter uma ideia, uma coisa que vocês viram que a gente não viu, então traz isso, para a gente melhorar a obra e melhorar o nosso ambiente de trabalho. Beleza, rapaz? Queria que... Vou bater para você. Eu queria que todo mundo ficasse de pé para a gente rezar um Pai Nosso. Pode ser? Não precisa ser da igreja nem nada, pode ser de onde quiser. Só para a gente. Tem alguém que sabe depois que quer puxar aí para nós, não? Pode ser o senhor? Todo dia faz uma oração, cara. Eu sempre conto uma história assim, ó. Se tu quiser falar com o juiz, tu tem que pagar um advogado e ele tem que te levar lá para o juiz. Não pode chegar lá, ô seu juiz, bater na porta e ele vai te atender. Não vai te atender. Se tu quiser falar com o prefeito, meu amigo, tu vai ter que falar com o vereador vai querer que tu se compromete com o voto na próxima eleição, senão ele não vai te atender. Ou quando é época de eleição, ele vai na tua casa, mas senão tu não acha mais. Se tu quiser falar com o deputado, então, meu amigo, acabou. Se quiser falar com o presidente, nem não tem como. Mas se tu quiser falar com Deus, cara, é só fechar o olho e fazer uma oração. Hã? E Deus é muito mais importante que esses vagabundos aí, entendeu? E ele tá, é só fechar o olho, Deus, me ajuda. Estou viciado, eu estou
mal, eu estou sem dinheiro, pede ajuda, velho, é nosso pai, pô. Tá bom, rapaz? Vamos resolver nós, então, pode ser? Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Uma salva de palmas para vocês. Uma boa quarta-feira. E semana que vem, outro dia que quiser.